Fala, meus queridos e minhas queridas, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de revisão do Enem de 2022. Hoje a gente vai continuar os nossos estudos das funções trigonométricas, certo? Na última aula a gente viu um pouco sobre trigonometria básica, seno e cosseno, os ângulos fundamentais, e hoje, como combinado, a gente vai ver um pouco sobre trigonometria, no caso, funções trigonométricas. A gente poderia fazer uma revisão teórica completa, mas não é muito necessário, por isso a gente vai fazer esta aula de funções trigonométricas mais voltado com as questões de funções trigonométricas que costumam cair no Enem, que já é suficiente para a gente revisar e entender como é cobrado. Antes da gente continuar, não se esquece de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like, porque assim a gente pode continuar ajudando você, isso ajuda muito o canal e obviamente também segue a gente lá no Instagram, @ensino de potência, porque todos os dias tem interações por lá. Então vamos lá, sem enrolação, vamos resolver agora algumas questões para a gente entender como que esse assunto é cobrado aí no Enem. Então vamos lá. Raios de luz solar estão atingindo a superfície de um lago formando um ângulo X com a sua superfície, conforme indica a figura. Em determinadas condições, pode-se supor que a intensidade luminosa desses raios na superfície do lago seja dada aproximadamente por I de x igual a K seno de x, sendo K uma constante, e supondo-se que x está entre 0 e 90 graus. Quando x igual a 30 graus, a intensidade luminosa se reduz a qual percentual de seu valor máximo? Então, o que o exercício quer saber, pessoal? O exercício quer saber, basicamente, a porcentagem que foi reduzido em relação ao valor máximo, certo? Então, é justamente isso que a gente quer saber. A gente quer saber o quanto que vai reduzir a intensidade luminosa. Então, como a gente pode observar as alternativas, todas estão em porcentagem. Então, como a gente resolve isso? Se liga na dica. Eu sei que a minha expressão é I de x, que é igual a K seno de x, certo? Essa é a minha expressão. E o exercício repassa que x vale 30 graus. Então, o que a gente vai fazer aqui, pessoal? A gente vai substituir esse valor de x aqui dentro da nossa função seno. E isso vai me dar o quê? Vai me dar a porcentagem. Por quê? Uma vez que eu sei o seguinte, eu sei que nosso I máximo, certo? O I máximo, ele vai ser justamente o valor do K, como a gente aprendeu na aula passada. Sempre o valor que multiplica aqui a função seno ou a função cosseno vai ser o seu valor máximo. Então, o nosso valor máximo aqui é o K. Sendo assim, aquele valor que estiver multiplicando o K vai ser a nossa porcentagem. Então, é basicamente isso que a gente tem que fazer, mamão com açúcar. Então, se liga na dica. O que a gente vai ter? Aqui no X a gente vai ter 30. Então, o I de 30 que multiplica K, seno de 30, certo? Quanto que é o seno de 30? Voltando naquela tabelinha que a gente viu na última aula, seno de 30 vale meio. Então, eu vou ter K que multiplica por meio. Meio eu sei que é o quê? É 0,5 que multiplica K. Sendo assim, como a gente sabe basicamente que o valor máximo é K, eu sei que esse 0,5 aqui, ele me representa a porcentagem. E o que eu sei? Eu sei que 0,5 é equivalente a 50%. Sendo assim, vai ser reduzido em 50%. Logo, a alternativa correta é a alternativa B. Então aqui, pessoal, a gente tem um exercício de funções trigonométricas bem tranquilo, onde a gente só precisou identificar esse conceito aqui, de qual que é o valor máximo e lembrar basicamente do nosso ângulo fundamental de 30 graus dentro da nossa função seno. Vamos agora para a nossa segunda questão. Uma mola é solta da posição distendida conforme a figura. A figura à direita representa o gráfico da posição P em centímetros, da massa m, em função do tempo t em segundo, em um sistema de coordenadas cartesianas. Esse movimento periódico é descrito por uma expressão do tipo P de t mais ou menos A cosseno de ômega t, ou P de t mais ou menos A seno de ômega t, em que A maior do que zero é a amplitude de deslocamento máximo e ômega é a frequência que se desloca com o período t pela fórmula ômega igual a 2πt. Considere a ausência de quaisquer forças dissipativas. A expressão algébrica que representa as posições P de t de massa m ao longo do tempo no gráfico é... Então, o que o exercício quer saber, pessoal? O exercício quer saber basicamente qual que é a nossa expressão P de t
que é representada através desse gráfico aqui. Então, como a gente resolve isso? Se liga na dica. Se a gente pode observar, todas as nossas expressões aqui ou é cosseno ou é seno, então tá tudo certo. Uma vez que ele dá essas duas expressões. Qual que é o primeiro passo aqui para a gente resolver? O primeiro passo é identificar se é seno ou se é cosseno. Gente, lembra o seguinte, o seno de zero é igual a zero. Então, se o seno de zero é igual a zero, ele deveria começar aqui na origem se fosse seno. Mas como não começa na origem o nosso gráfico, o que eu sei? Eu sei que vai ser, então, cosseno. Então, eu já sei que essa função que a gente tem aqui é uma função cosseno. Se é uma função cosseno, eu já posso eliminar a alternativa E, que é seno, e eu posso eliminar a alternativa B, que é seno também, sobrando a A, a C e a D. E agora o que a gente faz? Agora a gente precisa identificar qual que vai ser esse valor de A que multiplica aqui na frente. Gente, como eu posso observar aqui embaixo, o que a gente tem? A gente tem o valor inicial. Sempre esse valor inicial aqui, que é o valor que multiplica aqui na frente e para o cosseno mesma coisa, esse valor que a gente tem aqui é justamente o valor que começa, no caso vai começar o nosso gráfico. Então, como a gente tem aqui o menos 3, o que eu sei? Eu sei que vai ser justamente esse menos 3 que vai multiplicar o meu cosseno de 2t. Ah, mas por que 2t? Todas as alternativas que a gente tem aqui tem o 2, então a gente já pode considerar isso. Como eu sei que é cosseno através desse ponto que não começa na origem, e eu sei que aqui embaixo é o menos 3, o nosso valor de A, então o nosso A aqui vale menos 3, eu posso considerar então menos 3 cosseno de 2t. Se é menos 3 cosseno de 2t, a alternativa correta é a alternativa A. Então aqui, pessoal, esse é mais um tipo de exercício que o Enem gosta de cobrar bastante, que é de você identificar qual que é a expressão. Então, você identificar qual que é a expressão algébrica para as funções trigonométricas é mais um tipo de exercício que o Enem gosta de cobrar. Por isso, é muito importante que exercícios como esse você entenda e você revise. Vamos resolver agora mais um tipo de exercício que o Enem gosta de cobrar. Então, vamos lá. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, produtos sazonais são aqueles que apresentam ciclos bem definidos de produção, consumo e preço. Resumidamente, existem épocas do ano em que sua disponibilidade nos mercados varejistas ora é escassa, com preços elevados, ora é abundante, com preços mais baixos, o que ocorre no mês de produção máxima dessa safra. A partir de uma série histórica, observou-se que o preço P em reais do quilograma de um certo produto sazonal pode ser descrito pela função onde x representa o mês do ano, sendo x igual a 1 associado ao mês de janeiro, x igual a 2 ao mês de fevereiro e assim sucessivamente, até x igual a 12 associado ao mês de dezembro. Na safra, o mês de produção máxima desse produto é. Então, o que o exercício quer saber, pessoal? O exercício quer saber qual que vai ser o mês de produção máxima desse produto. Quando que a gente vai ter o mês de produção máxima? Quando a gente tem o mês de produção máxima, a nossa expressão que é preço, certo? A gente vai ter o preço mais baixo. Então, preço mais baixo, mais produção. Preço mais alto, menos produção. Então, a gente tem aqui a produção máxima. Se a gente tem a produção máxima, a gente vai ter preço mínimo. Então, se liga nessa dica, porque aqui está a grande pegadinha desse exercício. Então, se eu vou ter preço mínimo, o que tem que acontecer? Aqui, eu vou ter que ter menos 5. E para que isso seja menos 5, o que tem que acontecer, pessoal? Se liga na dica. O nosso cosseno tem que ser igual a menos 1. Se o cosseno tem que ser igual a menos 1, qual o ângulo que a gente vai ter um cosseno igual a menos 1? O ângulo que a gente vai ter o cosseno igual a menos 1 vai ser o cosseno de 180 graus, que a gente também pode chamar de cosseno de π, uma vez que aqui a nossa expressão está em π, a gente pode considerar que é o cosseno de π, que vai ser igual a menos 1. Então, para que isso aconteça, como a gente quer saber o mês, e eu sei que mês é x, o que eu vou fazer? Eu vou igualar isso daqui, o nosso argumento da função, a π. Assim eu vou conseguir identificar quem é x e eu vou conseguir identificar qual que é o mês. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter πx menos π, que divide por 6, isso aqui é igual a π, certo? Então, o que vai acontecer? Eu vou basicamente tirar esse π aqui em evidência, então se liga na dica. Eu vou ter π, x menos 1 sobre 6, e isso aqui é igual a π. O
que eu posso fazer? Como eu tenho π em cima dos dois lados, eu posso simplificar. Então, nós vamos ter x menos 1, que divide por 6, e isso aqui é igual a 1. Sendo assim, esse 6 que está aqui vai passar para a direita multiplicando. Então, teremos x menos 1, que é igual a 6 vezes 1, que é 6. Logo, o que vai acontecer? Eu vou ter x, que é igual a 6, esse 1 passa para a direita somando. Então, 6 mais 1 é 7. Portanto, é o mês 7. E eu sei que o mês 7 é o quê? Se janeiro é mês 1, então o mês 7 é o mês de julho, certo? É o mês de julho. Se é o mês de julho, a alternativa correta é a alternativa D. Então, esse, pessoal, é mais um tipo de exercício que o Enem gosta de cobrar, onde você precisa pegar o argumento da sua função e igualar um determinado ângulo, para assim você identificar um determinado valor. E uma coisa que você precisa ter muita atenção é quanto a essas pegadinhas aqui, que era o preço mínimo no mês de produção máxima, tá? Então tem que ter muito cuidado com isso, porque obviamente eles fazem essa pegadinha para confundir você e você errar no final. Então se liga nisso, que com certeza vai ser muito importante para você na sua prova. Então vamos resolver agora nosso último exercício dessa aula, que é mais um exercício onde você precisa identificar a expressão da função, só que dessa vez não tem um gráfico e sim outras informações. Então vamos lá. Um cientista em seus estudos para modelar a pressão arterial de uma pessoa utiliza uma função do tipo P de t, A mais B cosseno de kt, em que A, B e K são as constantes reais positivas e t representa a variável tempo, medida em segundo. Considere que um batimento cardíaco representa o intervalo de tempo entre duas sucessivas pressões máximas. Ao analisar um caso específico, o cientista obteve os dados. Então aqui a gente tem os nossos dados do nosso quadro. A função P de t obtida por esse cientista ao analisar o caso específico foi. Então o que o exercício quer saber, pessoal? O exercício quer saber qual que vai ser a expressão P de t. Então para que a gente possa identificar essa função, o que a gente tem que fazer? A gente tem que encontrar os valores de A, os valores de B e os valores de K. O que eu sei? Eu sei basicamente o seguinte, que aqui eu tenho pressão máxima, mínima no caso, pressão máxima e número de batimentos. Com esses dois valores aqui, eu consigo identificar quem que é A e quem que é B. Por quê? Eu sei que a expressão P é a expressão da função. Então, se eu somar A e B, somando A com B, o que a gente vai ter? A gente vai ter a expressão máxima, no caso a pressão máxima. E a pressão máxima é 120, certo? Se eu subtrair B, sabendo que cosseno varia de menos 1 a 1, então o B ou ele vai ser positivo ou ele vai ser negativo, o A é fixo, o que vai acontecer? A gente vai ter A menos B, vai ser a pressão mínima, que no caso vai ser 78. Sendo assim, pessoal, aqui a gente tem um sistema de equações com duas incógnitas, a gente pode identificar quem que é A e quem que é B, e depois a gente vai identificar quem que é o K, certo? Então, como que a gente resolve aqui? Primeira coisa que eu vou fazer é isolar. Então, eu vou ter A igual a 78 mais B, certo? Eu tenho aqui essa expressão. O que eu vou fazer? Aqui na nossa primeira linha, eu vou substituir o valor de A. Então, eu vou ter 78 mais B, mais o B que estava lá. Isso aqui era o meu valor de A. E isso aqui vai ser igual a 120, certo? Então, o que a gente vai ter? Nós teremos 2B vai ser igual a 120 menos 78. Eu sei que 120 menos 70 é 50. Então, 50 menos 8 é 42. Sendo assim, eu vou ter 2B igual a 42. Esse 2 passa dividindo, então a gente vai ter B igual a 42 sobre 2. 42 sobre 2 é 21. Então, eu já sei o valor de B, que é 21. Sabendo o valor de B, eu consigo identificar quem que é A, que vai ser 78 mais 21. Logo, eu tenho que o A, 1 com 8 vai ficar 9, então eu vou ter aqui 99. Logo, o nosso valor de A vale 99. Sendo assim, a minha expressão vai ser P de t, que é igual a 99 mais 21 cosseno de kt, certo? Só falta identificar quem que é o K, mas eu já posso eliminar a alternativa B, eu já posso eliminar a alternativa E também. Sobram A, C e a D. Então, eu preciso identificar quem que é o K. Como que eu identifico quem que é o K? Gente, eu sei basicamente que um período de uma função é 2π que divide por K. Então, a gente precisa encontrar o período para conseguir identificar o K. Como que eu resolvo isso? Gente, eu tenho aqui a frequência.
Isso aqui é minha frequência. E eu sei que a frequência é 1 sobre o período, certo? Se eu sei que a frequência é 1 sobre o período, só que, se liga num ponto importante, aqui minha frequência está em minuto, eu quero em segundo. Então o primeiro passo é transformar essa frequência em segundo, depois eu inverto ela e assim eu vou ter o meu período, certo? Então eu quero encontrar o quê? Eu quero encontrar o período, que é 1 sobre a frequência, certo? Então, o que a gente vai ter? Eu sei que a frequência ela é 90, só que eu quero em segundo. Então, o que eu faço para converter em segundo? Eu divido por 60. Então, aqui simplifica, divide por 3, vai ficar 3, divide por 3, fica 2, certo? Essa aqui é a minha frequência, só que eu quero o período. Então, eu vou substituir aqui, eu vou ter 1 sobre 3 sobre 2. Isso aqui é 2 sobre 3. Então, esse aqui é o meu período. O que eu quero? Eu quero a minha constante K. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir aqui. Esse K passa para a esquerda e o P passa para a direita. Então, eu vou ter K é 2π, que divide pelo período, que é 2 sobre 3. Reescrevendo isso aqui por propriedade de divisão de frações, a gente vai ter 2π, que multiplica 3 sobre 2. Então, o que acontece? Esse 2 cancela com esse 2, a gente então vai ter 3π. Se o K vale 3π, a alternativa que a gente tem é o K igual a 3π é a alternativa A, que tem o 99 e tem o 21. Portanto, a alternativa A é a alternativa correta. Então é isso, pessoal. Essa aqui é uma questão um pouco mais confusa, um pouco mais difícil, certo? Justamente por essa questão aqui da frequência. Mas só de você identificar o A e o B, você já conseguiu resolver metade da questão e eliminar duas alternativas. Então, assim, você já teria uma boa vantagem para resolver a questão e acertar a questão. Mas com certeza é importante praticar essa questão da frequência do período, que isso vai ser fundamental para você resolver a sua prova. Então é isso, pessoal. Não esqueça também de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like, para que assim a gente possa continuar com essa revisão para o Enem. E obviamente segue a gente lá no Instagram, o @ensino de potência. Então é isso. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos, grande abraço, valeu e até a próxima.